Estava eu conversando com a doutora Patrícia Evangelista e ela me falou que tem novidade na aposentadoria. Boa tarde, sim. Seja bem-vinda. Boa tarde, Rê. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar de volta aqui. Todo nosso é recebê-la. Né? E lembrando que todo ano nós temos mudança nas aposentadorias no Brasil. Desde que a reforma foi aprovada, a reforma é uma reforma gradativa. Então ela vai aumentando a idade para você conseguir se aposentar. Isso já estava previsto? Já estava previsto. Muda todo ano, mas já todo ano muda e geralmente a gente vem no final do ano aqui para já trazer essa atualização para todas as pessoas que nos assistem, para que saibam em qual situação estarão inseridas a partir de 2023. Antes de entrar no assunto propriamente dito, podemos esperar boas notícias ou não? A partir do que você vai nos explicar. As regras de transição só aumentam a idade, então elas não são boas notícias em relação à reforma que foi aprovada em 2019. E a tendência do governo, Rê, o que é? É acabar com a aposentadoria precoce, né? Evitar que as pessoas deem entrada na aposentadoria muito cedo, muito jovem, né? E limitar uma idade que lá no final vai ficar 62 para a mulher e 65 para o homem. Mas o fato de agora a possibilidade de uma troca de governo, né? A tendência é que a gente tenha aí a credibilidade que as coisas relacionadas à Previdência Social tende a melhorar, tá? Ela Então, tem uma tendência a melhorar, porque geralmente em governos desse mesmo estilo, a tendência é que as coisas sejam melhores. Então, assim, falando da aposentadoria, notícias não tão boas, mas no amplo aspecto, se a gente olhar... A gente tem aí uma possibilidade de que venham notícias boas futuramente. Bom, vamos às novidades, doutora Patrícia Evangelista. Acho que a gente tem até uma imagem para facilitar, né? Tchananã. Não temos uma arte para mostrar? A arte com a regra dos pontos que mudaram? Bom, vamos falar então, doutora. Vamos lá. O que acontece? A gente tem 3 aposentadorias que sofrerão consequências a partir de 2023, tá? A primeira é aquela que a gente chama de regra por pontos. Tá. Em que a soma do tempo contribuído e a idade da pessoa tem que alcançar aquele ponto. Perfeito. No ano de 2022, nesse ano que nós estamos hoje, a mulher precisa ter 89 pontos e o homem precisa ter 99 pontos. No ano de 2023, já aumenta mais um ponto. Então, a mulher terá que ter 90 pontos e o homem terá que ter 100 pontos. Então, vamos pegar um exemplo só para ficar fácil para as pessoas que nos assistem? Então, vamos lá. A gente tem que sempre pensar que, no mínimo, tem que alcançar o tempo mínimo exigido pela lei, que é 30 anos para a mulher e 35 para o homem. De contribuição. De contribuição. Então, a gente pode pegar um exemplo. Uma mulher que vai ter 58 anos de idade o ano que vem e vai ter 32 anos de contribuição. A soma vai dar os 90 pontos. Ah, então o ponto é a idade mais o tempo de contribuição. Sendo no mínimo 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Então, o mínimo tem que cumprir. Mas e se eu posso ter 30 anos de contribuição como mulher e 60 anos de idade. Vai dar 90 da mesma forma. Mas aí eu não tenho 60 ainda. Mas eu já estou com 58 anos, mas eu já tenho 32 anos contribuídos. Compensou. Então, o tempo a maior de contribuição compensa o fato de eu não ter os 60 anos de idade. Tá bom? Então, acho que com esse exemplozinho a gente consegue fazer com que todos os telespectadores entendam como que fica. E só para finalizar essa regra dos pontos, em 2033 a mulher já vai ter completado, a regra já vai estar exigindo 62 anos de idade, aí os pontos vai ser 105 pontos para a mulher e 105 para o homem e 100 para a mulher. Aí depois dessa data não dá mais para ter. E em 2028 para os homens, que eles também vão alcançar um limite, porque aí já não tem mais jeito. Aí todo mundo
terá que ter os 65 anos o homem e a mulher os 62. Então, os pontos são, na verdade, assim, uma transição. Uma transição. Entre como estava e como a gente vai chegar. Exatamente, é tudo gradativo. Então, vai aumentando ou 1 ponto por ano. E nas questões que envolvem a idade, aumenta 6 meses a cada ano. Até chegar ao ponto que não terá mais como aumentar, porque aí todo mundo já vai estar na mesma regra. Para quem está em casa, a idade a gente sabe. Como é que eu descubro quanto tempo eu tenho de contribuição? Então, a gente tem que fazer um cálculo para verificar o tempo que a gente tem. Esse cálculo pode ser feito pelo simulador do site do INSS, mas ele não é 100% seguro, então tem que tomar cuidado, porque às vezes o INSS tem alguma informação que está imprecisa, ou tem um vínculo que você trabalhou que não tem a data de saída, então tem que verificar de fazer a simulação com um profissional habilitado, que entenda da matéria e que vai te dar exatamente a data que você vai se aposentar e qual a opção mais vantajosa, viu, Rê? Porque são várias, né? Aí deixa eu só pra gente poder terminar doutora. as regras de transição. Então, eu falei que a primeira que vai ser afetada a partir de 2023 é por pontos. Isso. A segunda, nós temos o que a gente chama de tempo de contribuição com idade mínima. Neste caso, no ano que vem, a mulher terá que ter 58 anos de idade e o homem terá que ter 63, mais os 35 anos de contribuição para o homem e os 30 para a mulher. Então, neste ano de 2022, são 57 anos e meio para a mulher e 62 anos e meio para o homem. A partir de 2023, vai aumentar 6 meses, 63 para o homem e 58 anos para a mulher, mais o tempo contribuído, tá? E a outra regra, e a última, é a transição, que a gente chama de aposentadoria por idade, que só muda para a mulher, porque a mulher hoje precisa ter 61 anos e meio e a partir do ano que vem tem que ter 62. E aí acabou. Aí é 62 para sempre. Para sempre. Se é que existe para sempre, né? Mas enfim. Mas pelo menos por um bom tempo, né? Já que a reforma veio há pouco tempo, a gente acredita que não terá uma tão cedo. E para o homem, continua os 65 anos de idade. Então, a mudança dessa progressão da idade é só para a mulher. Porque para o homem, só 65 anos ele se aposenta por idade. E a progressão da idade para a mulher se encerra nesse ano, porque ano que vem 62 acabou. E aí acabou. Aí é 62 para todas e para o homem mantém-se os 65 anos. Lembrando que para se aposentar por idade, eu não preciso dos 30 anos trabalhados e nem dos 35. Na regra da transição por idade, da aposentadoria exclusiva por idade, eu preciso ter no mínimo 15 anos contribuídos. Tá? Então são homens e mulheres. Homens e mulheres. Então, atingiu a idade, mais 15 anos contribuídos, muito que bem. Poderá se aposentar. Atingi a idade, mas tenho 10 anos contribuídos. Não tem direito. Não tem direito. Aí, enquanto você não alcançar o tempo mínimo, que é o que a gente chama de carência. O que é carência? É o número mínimo de recolhimento. Porque as pessoas confundem muito assim, já completei minha idade, eu já tenho... Não, a aposentadoria... A característica primordial da aposentadoria é a contributividade. Quem não contribui não tem direito a benefício. Então, tenho a idade, mas tenho 10 anos de contribuição. Então, eu posso escolher se eu quero contribuir 5 anos para, ao final, ter aposentadoria ou abrir mão de aposentadoria. Exatamente. Mas o ideal para quem já contribuiu 10 anos, quer dizer... Eu também acho. O ideal seria voltar a fazer o recolhimento até o alcance dos 15. Até porque... A gente aconselha que geralmente as pessoas que já estão próximas a alcançar essa idade têm uma tendência a ter uma situação de problema de saúde que mais acentuado em função da idade, porque é uma coisa lógica da vida. Então, o ideal é não parar de recolher, porque às vezes você não vai ter direito à aposentadoria por idade, mas você fica doente, você tem direito a um auxílio-doença. Se você ficar inválido, você tem direito a uma aposentadoria por invalidez. Agora, se colocar na ponta do lápis, ao invés de eu pagar a aposentadoria, eu colocar esse dinheiro numa aplicação, o que é mais vantajoso? Depende. A previdência privada hoje ou uma aplicação, tá? Ela vai depender do valor que você vai depositar e o tempo que você vai manter nela, né? Para efeitos de previdência, a Previdência Social no Brasil, pública, ainda é um órgão muito sério, pagador de benefícios e que concede benefícios
até que razoáveis pelo fato de que tem um teto mínimo e um teto máximo, né? E a forma de cálculo não é dos mais prejudiciais. A lei antiga ainda era um pouquinho melhor, porque ela considerava 80% das contribuições e a lei nova hoje 100%. Então, se você teve recolhimento ruim durante um período, você tem um pouco de prejuízo. Mas o ideal é ter a previdência pública, fazer uma previdência privada e diversificar um pouquinho se você tem um pouco de dinheiro guardado numa aplicação. Então, você ter as 3 fontes. Uma vai te dar o benefício mínimo, outra vai complementar a sua renda e a outra vai te dar um dinheiro, respiro, né? Que vai te possibilitar pagar coisas maiores, fazer a compra de um imóvel ou de outras coisas Mas assim. vale a pena, então, investir na previdência privada, na aposentadoria no Brasil? Sim, vale ainda a vale. pena. Ainda vale. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa, me dá um minutinho, doutora. Agora sim, nós temos a tabela. A tabela que a gente chamou no começo, vamos colocar aí. Aí a doutora... Olha lá. Isso, gente. dá uma, por favor, Tá mais uma vendo, geralzinha. Por favor. Olha que legal que nós temos aí. Então, ó, no ano de 2022, que é o que a gente está agora, 99 homens e 89 as mulheres. São os pontos que é a soma. Você vê que vai aumentando 1 ponto por ano. É a soma da idade com o tempo de contribuição. Exatamente. Você vê que para os homens vai finalizar o limite, é os 105 pontos em 2028. Ótimo. E para as mulheres em 2033 os 100 pontos. Aí depois fica tudo igual para todo mundo, né? A mulher continua com 62 anos de idade, o homem com 65. E aí vai. E aí vai. Ah, tabela... Engraçada, a gente ouvir, a gente entende, mas a hora que a gente visualiza... Visualiza, você viu como fica mais fácil? A gente entende, então, os pontos, idade mais contribuição, pronto. Exatamente. E na outra regra que não tem a tabelinha, é só a gente pensar que vai aumentar 6 meses por ano, tá? Então, é 58 anos para a mulher o ano que vem, para o homem 63, no próximo ano 58,5, 63,5 e assim vai até os 65 e os 62. Vê como a gente consegue ir juntando as pecinhas e vai entendendo como que funciona. Todas essas regrinhas são progressivas e vai chegar a um ponto que vai ser igual para todo mundo. Perfeito. Vamos às perguntas do pessoal de casa? Vamos lá. Então vamos lá. Beatriz, no ano de 2023, ano que vem, completarei mais de 31 anos de contribuição e 59 anos de idade. Vou estar inserida em alguma regra de transição? Olha lá, ó, 59 mais 31, se eu sou boa de conta, acho que vai dar 90 pontos. Isso. Né? 90 pontos em 2023 é o que a mulher precisa. Então ela está exatamente... Ela vai estar exatamente quando ela efetivamente completar a idade e os 31 anos mesmo, ela já pode dar entrada, ela vai estar inserida na regra de pontos e vai ter direito a se aposentar com certeza absoluta. Perfeito. Mais uma. Raquel, tenho 59 anos de idade, mais 18 de contribuição. Quando poderei dar entrada na minha aposentadoria? Então, essa daí, a Raquel só vai ter direito quando ela completar 62 anos. Por quê? Porque aí tá dando 78? Porque ela só tem, ela precisa, lembra que a gente, por todas essas regrinhas que tem a idade, precisa ter os 30 anos contribuídos. Como ela só tem 18... E aí ela só vai se aposentar quando ela completar 62, porque quando ela tiver 62, daqui 3 anos, ela vai estar com 21 anos contribuídos, mas ela já vai ter os 62 que não exige os 30 anos. Tá. Ela vai se aposentar por pela idade. Tá bom? Mais um. Ricardo, em termos de valores, qual é a regra de transição mais benéfica depois da reforma da Previdência? É a regra de transição de 100%, porque ela paga 100% do valor do benefício e é aquela regra que você precisa pagar um pedágio do dobro do tempo que faltava quando veio a reforma da Previdência. Essa é a mais vantajosa. É a regrinha que chama 100%, tá? No site tá bem explicadinho? Sim, pronto. Bem explicadinho. Tá, no site da ANS. Da Previdência Social, eles explicam. Mais uma, do Joaquim. No segundo semestre de 2023, vou completar 63 anos de idade e já terei contribuído mais de 35 anos. Vou poder solicitar a minha aposentadoria realmente no próximo ano?
Realmente, porque ó, ele vai ter a idade... Ele tem tudo. A regra de transição dele é tempo de contribuição com idade mínima. Ele já tem os 30, ele vai ter os 35 e ele já vai implementar os 63 anos de idade. Então vai poder se aposentar nessa regra e com certeza absoluta, porque até lá não vai vir mudança de jeito nenhum, porque é progressiva mesmo, tá? Tranquilo. Então é o ano que vem, Joaquim. Próxima. Odila, a regra de transição do pedágio de 50%. Sofrerá alguma alteração no ano de 2023? Então, ela não sofre alteração de idade nem nada disso. É que na transição do pedágio de 50% incide aquele fator previdenciário. Aquela formulazinha que leva em consideração a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida. E todo ano muda. O fator previdenciário, ele muda uma vez por ano, sempre no mês de dezembro, tá? E muda em função de quê, doutora? Dependendo da expectativa de sobrevida dada pelo IBGE. Ah, então é um número para o país. Exatamente, para o país todo. Não existe diferenciação por região nem nada. Tá. É um geral para toda a população brasileira. Tá. Benedito, no mês de outubro deste ano, completei 65 anos de idade, mas possuo apenas 14 anos e 10 meses de contribuição. Haverá alguma alteração que pode me prejudicar ou exigir maior tempo contribuído? Para o ano que vem, não. Não. Então ele vai poder dar entrada na aposentadoria assim que ele completar os 15, porque ele já tem a idade mínima, mas ainda não completou a carência, que são os 15 anos de recolhimento. Assim que ele completar, ele já pode dar entrada. Tá, mais uma. Mariana, em 2023, haverá alguma mudança nos requisitos para se ter direito à pensão por morte? Não, a pensão por morte são regras fixas. Elas não são progressivas, nem gradativas, não tem alteração de idade, nem nada. Então, quem tem direito à pensão por morte não vai sofrer nenhum impacto quando muda o ano ou quando gira o ano, de jeito nenhum, tá? São as mesmas regras já existentes. E a gente não pode afirmar nada categoricamente, mas até onde a gente consegue vislumbrar, não há previsão de mudança. Não há previsão de mudança, ainda mais que acabamos de sair de um ano de eleição, aí o próximo ano a gente não acredita que tenha uma reforma da Previdência em primeiro ano de mandato, de governo, de jeito nenhum. Mais uma. Leila, acabei de completar 15 anos de contribuição e em dezembro completarei 61 anos e meio de idade. Caso eu faça a opção de dar entrada em minha aposentadoria no início de 2023, será garantido o meu direito adquirido? Perfeito, será garantido. Por quê? Porque a regra fala que no ano de 2022 ela precisa ter os 15 anos de contribuição e 61 anos e meio. Mesmo que ela não dê entrada no benefício esse ano, ela dê entrada no ano ela que vem, já pode. Ela tem direito adquirido, porque ela preencheu as regras da aposentadoria que já eram vigentes. Boa. Então, assim, eu completo todas as regras em dezembro, mas eu vou pedir minha aposentadoria só em julho. Esses 6 meses que eu não pedi a Previdência, eu tenho direito a receber ou não? Perdeu. O seu direito se consagra do momento que você faz a solicitação. Então, para a Previdência Social, não é no dia que você completa os requisitos. No dia que você pede. No dia que você faz o seu pedido administrativo. Por isso que é muito importante saber a data certa de como pedir. Porque, às vezes, a pessoa pede hoje, mas ela só tem direito daqui 3, 4 meses. Aí ela pode ter o prejuízo de ser indeferido o benefício, porque quando ela deu a entrada, ela não tinha o direito então, ainda. não é legal entrar antes e não é legal entrar depois. Não. É na hora certinha. É sempre no momento certo. Tá. Mais uma. Francisco Alves. Estou recebendo auxílio-doença há mais de um ano e vou tentar me aposentar por invalidez no ano de 2023. Essa modalidade de aposentadoria sofrerá alguma alteração? Essa também não, nem a pensão por morte e nem os benefícios por incapacidade. Por quê? Porque eles são fixos. Eles não têm alteração em função da idade, então eles não sofrem qualquer alteração. Mas lembrando que a aposentadoria por invalidez hoje ela é 60% fixa, né? Mais um percentual a cada ano trabalhado, tá? Então, ela é fixa e será essa regra enquanto essa reforma
estiver vigorando e estiver valendo, tá? Você sabe de cabeça o site da Previdência Social, sei, Qual que claro. é? www.previdenciasocial.gov.br. Imagina que ela não vai saber. Sabe tudo de cabeça? E o e-mail da doutora Patrícia Evangelista é sosprevidenciario@uol.com.br. No Instagram, Patrícia Evangelista Oliveira. E tendo novidades, venha. Que Com é sempre certeza, bom a Rê. gente saber. Eu fico muito feliz que você gosta da pauta e você... Eu presto atenção. Você é minha aluna, hein? Hã? Eu adoro. Eu adoro saber como que funciona. Obrigada por vir. Eu é que agradeço pela oportunidade. Saúde e até breve. Até breve. Mudamos de